Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o professor Hannes Jung, professor emérito alemão da Universidade de Hamburgo, membro da equipe do DESI, membro do CERN e fundador do Science for Peace. O Fórum Science for Peace busca promover a ideia da colaboração científica como motor para a paz. Ele foi criado logo após o início da guerra na Ucrânia em 2022, em reação à decisão do CERN e do DESI de interromper as colaborações com a Rússia e a Bielorrússia. São essas atividades que queremos discutir hoje. Então, professor Jung, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o Fórum Ciência pela Paz, aqui nos estudos de neutralidade. É um grande prazer para mim estar aqui. Muito obrigado. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e também pela sua iniciativa. Acho que nunca precisamos tanto de vozes pela paz, de qualquer lugar, quanto precisamos agora. Você pode nos falar um pouco sobre o Science for Peace? O que vocês estão fazendo lá e qual é realmente o problema? Porque parece que a ciência deveria conectar o mundo, mas agora até muitas instituições científicas estão cortando ou já cortaram laços e não estão reconstruindo essas conexões, não é? Sim, sim. Então, o Fórum Ciência pela Paz foi criado como uma reação às sanções impostas pela Alemanha e por muitos países europeus, além de instituições científicas, após a invasão de tropas russas no território da Ucrânia em 2022. Acho que foi a primeira vez que a cooperação e colaboração científica foram colocadas em questão. Pelo menos a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, quando a cooperação científica foi estabelecida e tratada como um meio de cooperar e dialogar, mesmo atravessando fronteiras políticas. Por exemplo, o CERN foi fundado em 1954, após a Segunda Guerra Mundial, por cientistas de países que tinham estado em guerra entre si apenas alguns anos antes. E foi construído com base na ideia de que a pesquisa científica deve ser realizada independentemente de fronteiras políticas. E isso deve ser usado como um meio para que possamos conversar uns com os outros e construir pontes. Da mesma forma, aconteceu com o Centro de Pesquisa em Hamburgo, no DESI, onde trabalho há muito tempo, que foi fundado em 1959 como um Centro Nacional de Pesquisa. Chamava-se Deutsches Elektronensynchrotron. É um centro de aceleradores originalmente construído para a física de partículas. Já nos primeiros anos, havia cooperações naquela época com a República Democrática Alemã e com cientistas russos. Então, mesmo durante a Guerra Fria, a comunicação era possível e estava estabelecida. Tudo isso foi imediatamente interrompido após a invasão das tropas russas no território ucraniano em 2022. E isso foi uma grande surpresa para muitos de nós, justamente porque estávamos trabalhando juntos. Tínhamos uma cooperação e colaboração muito boas. E então, imediatamente, a operação ficou cortada. Foi de tal forma que pessoas da Rússia tiveram que deixar o instituto. Seus endereços de e-mail foram cortados. Eles não podiam mais participar. E foi ainda mais longe. Publicações conjuntas com cientistas russos não eram mais permitidas. Isso ainda continua hoje. De modo que, em conferências onde cientistas russos participam com a afiliação de uma universidade russa, a participação de funcionários, pessoas e membros do DESI não é permitida. Portanto, houve um dano significativo à cooperação com cientistas de todo o mundo. E isso continuou também no CERN. O CERN foi um pouco mais moderado no início, apenas suspendeu a cooperação e não cortou todos os laços. Mas então, no final de 2024, os acordos de cooperação com institutos e universidades russas não foram renovados. Os contratos estavam vencendo e não foram renovados. Apenas o acordo de cooperação com o Instituto Conjunto para Pesquisa Nuclear, próximo a Dubna, que também é um instituto internacional, foi mantido, ainda sob sanções e restrições.
Isso significou que todas as contribuições dos cientistas russos para o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, assim como para os experimentos, foram cortadas, e todo o investimento financeiro da Rússia teve que ser substituído. Além disso, o conhecimento e as contribuições dos cientistas russos para a análise de dados, bem como para a compreensão dos grandes detectores, tiveram que ser substituídos. Eles desempenharam um papel muito importante no desenvolvimento e na compreensão dos detectores e das medições, e isso precisou ser substituído imediatamente. Isso também gerou muita frustração entre os colegas russos, porque estávamos trabalhando bem juntos, até 2022. Então essas sanções foram impostas, e 2 anos depois, eles foram essencialmente excluídos da cooperação. Isso tem, é claro, consequências dramáticas para a cooperação científica em geral, mas também para projetos futuros, porque qual país gostaria de participar de um programa ou projeto científico conjunto, investir recursos, investir muito dinheiro, se teme que em algum momento possa ser excluído por causa de argumentos políticos? Também é preciso ver isso no contexto de que o CERN e o experimento estão cooperando com Israel. Israel é um Estado-membro do CERN, e agora Israel está travando uma guerra terrível contra a população de Gaza e da Cisjordânia. Não há qualquer discussão sobre se isso ainda está de acordo com os contratos que Israel tem com o CERN, ou mesmo se há conhecimento sendo utilizado que foi obtido no CERN e talvez aplicado na guerra. Para deixar claro, sou totalmente contra sanções e restrições na troca científica. E também sou contra sancionar a ciência e a troca científica com Israel. Claro, deve ser uma comunicação e cooperação não militar. Mas se isso estiver garantido, então não devemos cortar nenhum laço científico. Mas pelo menos deve ser possível dialogar e dizer que o que está acontecendo em nome do Estado de Israel não é aceitável para outros cientistas. Por exemplo, há uma iniciativa muito interessante de Israel, de acadêmicos em Israel, chamada de Iniciativa Black Flag, que vem de dentro das universidades. Eles encontram palavras muito claras contra a guerra em Gaza e dizem: não podemos alegar que não sabíamos o que está acontecendo. Eles pedem com muita veemência o fim dessa guerra, porque temem que isso prejudique a reputação de toda a sociedade no futuro. Acho que isso é algo que deve ser apoiado com muita força. É uma tragédia que, de um lado, houve uma reação imediata à guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia, mas não houve absolutamente nenhuma reação à guerra, que já dura muito tempo, contra a população em Gaza. Então isso é uma espécie de tragédia e um sinal de um duplo padrão muito dramático, uma dupla moralidade nas instituições científicas neste momento, especialmente nas instituições científicas do Ocidente. Sim, é claramente um duplo padrão. E é mais um exemplo de como as instituições ocidentais estão integradas ao sistema de poder do Ocidente. De certa forma, o CERN não deveria ser uma instituição ocidental. O CERN deveria ser uma instituição internacional, uma instituição científica internacional. Ele está localizado na Suíça e deveria colaborar com todos. Mas o que estamos vendo é que, no nível político, ele parece estar integrado não apenas ao sistema de valores, mas também às estruturas do Ocidente. Sim, exatamente. Isso também foi o que chocou tantos de nós, porque todos acreditávamos que pelo menos o CERN deveria se manter fora desses debates políticos. E em toda a sua história, o CERN só impôs sanções contra cientistas sérvios e montenegrinos durante a Guerra da Iugoslávia, e eles não puderam mais participar do CERN. Mas isso foi com base em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Ainda se pode questionar se isso é apropriado e correto, mas era algo em um nível muito diferente. Agora não há decisão, nenhuma resolução do Conselho de Segurança ou das Nações Unidas para sancionar qualquer coisa na ciência.
Para mim, isso representou realmente uma ruptura na política das instituições científicas internacionais, e ainda não está claro qual é o verdadeiro objetivo por trás disso, porque cortar a cooperação científica com instituições russas não mudou nada na guerra contra a Ucrânia. Foi apenas uma reação simbólica, embora muitos cientistas russos tenham imediatamente iniciado uma campanha de assinaturas, uma petição, contra a guerra. Portanto, eles se posicionaram claramente contra a guerra. Agora, eles são obrigados a voltar e também enfrentam dificuldades em seu próprio país. No final das contas, é uma medida muito contraproducente que foi tomada. Sim, a situação não melhorou até agora. Havia esperança de que as pessoas ainda pudessem participar do CERN por meio de afiliação ao Instituto Conjunto de Pesquisas Nucleares, o JIN, perto de Moscou. Mas isso também ficou claro agora, que existe apenas uma política muito rígida. Somente pessoas com afiliação exclusiva a este instituto podem e têm permissão para participar do CERN. E não qualquer pessoa que tenha uma afiliação adicional e ainda mantenha vínculo com universidades russas. Portanto, há uma política muito restritiva em vigor, e isso não é compreensível. Claro, o Conselho do CERN, que tomou a decisão, de certa forma representa as visões políticas dos diferentes estados. Há um representante político e um científico de cada estado-membro. Mas, em princípio, a diretoria poderia ter dito: não seguimos a decisão do Conselho do CERN. Não concordamos com isso. Acreditamos nos valores em que acreditávamos antes e somos contra isso. Pelo menos isso teria sido um sinal, mas simplesmente aceitar e dizer ok, então é isso. Mas você pode me explicar como o CERN é administrado? Então a sede fica em Genebra. E como ele é gerido no nível político? Não havia tomadores de decisão russos e chineses no conselho do CERN? Não. O CERN é uma organização europeia, uma instituição internacional de âmbito europeu. Atualmente, acho que são 23 Estados-membros, principalmente de países europeus. Existem estados observadores como os Estados Unidos. A Rússia também era um estado observador, mas eles não têm influência nas decisões do Conselho do CERN. O Conselho do CERN é composto por representantes dos Estados-membros, e eles revisam o programa científico do CERN e também tomam decisões, a direção das políticas. A diretoria do CERN está essencialmente vinculada às posições do Conselho do CERN. Mas é claro que eles deveriam ter a possibilidade de expressar sua própria opinião e também poder criticar se acreditarem que o Conselho está decidindo de forma diferente. E foi um pouco surpreendente que não houve nenhuma declaração pública de ninguém da diretoria contra isso. Foi um pouco diferente no DESI, por exemplo. O DESI é administrado como um instituto nacional, e lá a própria diretoria expressou que queria impor essas sanções contra cientistas russos. Então, pelo menos houve um reflexo da opinião do diretor no DESI, embora tenha havido imediatamente uma campanha de protesto contra isso, na qual muitos cientistas declararam que veem a situação de forma diferente e são totalmente contra sancionar colegas russos. Mas basicamente o CERN, embora não seja uma instituição política, é claro, muito dependente de financiamento. Você sabe, ou houve alguma conversa sobre a possibilidade de os Estados europeus cortarem o financiamento ao CERN caso eles não cumprissem essas restrições? Eu não acho que foi dito dessa forma. Mas é claro, as pessoas sabem quem está pagando quanto ao CERN e qual país está pagando quanto ao CERN. E se um ou vários dos estados que pagam as maiores quantias expressam uma opinião política, é evidente que isso tem peso, e tem um peso diferente de uma opinião de um estado que paga muito menos. Acho que não é necessário dizer, se vocês não seguirem o que pensamos, então vamos cortar.
Está claro que haverá consequências se decisões forem tomadas contra a vontade explícita dos principais parceiros. Major donor country. So, but overall, what Grande país doador. Mas, no geral, o que você está dizendo é que a decisão de cortar laços com a Rússia foi basicamente tomada pelo CERN, depois que ficou claro que, no ambiente político atual, a Rússia deveria ser excluída de todos esses diferentes níveis da sociedade na Europa. E o CERN apenas seguiu essa tendência. Não foi necessariamente uma intervenção da União Europeia ou de alguém que disse algo como "vocês têm que ir ao CERN". Não, acho que por parte dos órgãos europeus não houve intervenção direta, nem por parte dos governos. Foi uma reação imediata em 2022, e então já foi positivo o fato de o Conselho ter decidido manter a cooperação com esse instituto na Rússia. Então havia a esperança de que talvez as coisas melhorassem com o tempo, mas agora parece que não melhoraram, porque ainda existem essas restrições muito fortes. Acho que foi principalmente uma decisão dos formuladores de políticas, mas também houve preocupação por parte dos cientistas. Houve um movimento considerável contra o rompimento dos laços, porque as pessoas vêm trabalhando juntas há décadas, muito tempo mesmo. Sempre houve intercâmbio. Por exemplo, há documentação no CERN, onde eles registram a colaboração positiva e frutífera com a então União Soviética, desde 1956. É uma longa tradição de cooperação, mesmo quando havia tensões políticas durante a Guerra Fria. E sempre foi visto como algo muito positivo o fato de que se podia conversar, trocar ideias e também tentar entender o que se passava na cabeça de outras pessoas. Acredito que isso também é algo que tornou o CERN tão atraente para os jovens estudantes. Lembro que quando era estudante e fui ao CERN pela primeira vez, fiquei fascinado por poder conversar de repente com pessoas da Rússia, da Polônia, da RDA. Isso foi antes de 1989. Era simplesmente fascinante. It was just fascinating. I could sit in the cafeteria, drink a coffee. Eu podia sentar na cafeteria, tomar um café ou uma taça de vinho e conversar sobre física, mas também sobre questões políticas. Era inacreditável que isso fosse possível. Acredito que esse fascínio era compartilhado por muitas pessoas. Essa ideia de que era ali que devíamos estar. Devíamos conversar uns com os outros, tentar entender. Mesmo que tivéssemos pontos de vista diferentes, deveríamos ouvir e tentar entender por que você pensa assim e apresentar argumentos para explicar por que outra pessoa acredita de forma diferente. Mas deveríamos ser capazes de conversar. Era uma atmosfera de "Uau, é assim que deveria ser". E então foi um choque quando isso simplesmente foi cortado. Claro, quero dizer, o que você está descrevendo me parece totalmente razoável, que cientistas e pessoas comuns teriam interesse em realmente conhecer os pontos de vista daqueles com quem normalmente não se pode encontrar. E nesse sentido, o que estamos vendo agora é pior do que a Guerra Fria. Todo o clima está muito mais tóxico agora do que era até mesmo nos anos 60 e 70. Mas isso também significa, para mim, que a maneira de explicar isso a partir de uma perspectiva das ciências sociais é que isso faz parte da lógica da guerra. Não é apenas uma decisão política, é um fenômeno social que pertence à preparação, ao completo endurecimento e à dissociação dessas nações. E isso é, claro, extremamente perigoso. Sim, exatamente. Yes, exactly. Yes, I mean, this is the whole problematic. Esse é todo o problema no momento. Em vez de tentar ao menos ouvir o outro lado e tentar entender, há mais uma atitude de não, nós não conversamos uns com os outros. E esse não é o caminho. Isso é, claro, um completo absurdo do ponto de vista científico e um desastre. Não pode levar a nenhuma solução frutífera se não se ouve o outro. Quero dizer, todos os grandes conflitos, todas as guerras, terminaram ao menos ouvindo os outros, percebendo que existem interesses diferentes e tentando ver como isso pode ser resolvido e solucionado. Yeah, how it can be resolved. So,
This is really a big disaster. Isso é realmente um grande desastre. Acredito que, embora o efeito seja relativamente pequeno, o que o Fórum Ciência pela Paz faz é geralmente importante. Acho muito importante manter esses laços, conversar com outras pessoas. No Fórum Ciência pela Paz, por exemplo, há pessoas da Rússia, há pessoas de países europeus, mas também há pessoas da Ucrânia. E claro, as pessoas têm opiniões diferentes, mas é um fórum onde se pode discutir e conversar sobre as coisas e tentar entender. E isso, na minha opinião, é absolutamente essencial. This, I think, is absolutely essential. É sim. Então me diga, como o Science for Peace está organizado? Como vocês estão possibilitando novamente discussões entre cientistas russos, ucranianos, europeus e chineses? I mean, it's organized in a very É organizado de uma forma bem flexível. Basicamente, qualquer pessoa interessada pode se inscrever no fórum e participar. As discussões acontecem sobre diferentes temas, com pessoas de vários países participando e dando suas opiniões. Claro, garantimos que a discussão seja conduzida de maneira respeitosa e aceitável. Mas, se as pessoas têm opiniões diferentes, também não tem problema expressar isso, e isso acontece. Acho que isso é absolutamente positivo, porque também ajuda a entender o ponto de vista do outro lado. Se ficarmos apenas na nossa própria bolha, if we just keep in our own bubble, it's bad. Desculpe, vou voltar um pouco para o lado político e depois retornaremos à ciência para a paz. Mas parte do problema é claro que toda a mentalidade no momento no Ocidente, e especialmente na Europa, é de que as discussões com a Rússia precisam ser encerradas como uma forma de punição, como uma forma de pressão. E porque tudo que os russos, ou o que a Rússia, dizem é considerado uma mentira, certo? Então é rotulado como um argumento de Putin, e chega ao ponto de até mesmo declarações de fatos serem rejeitadas como argumentos. Fico pensando que se Vladimir Putin pudesse destruir toda a União Europeia, ou tudo simplesmente declarando publicamente amanhã que 2 mais 2 é 4, isso nos obrigaria a mudar nossos modelos matemáticos. Não chega a esse ponto, mas até mesmo declarações de fatos já não são mais aceitáveis. Isso é um endurecimento, não apenas no nível político, mas um endurecimento da sociedade europeia em relação a esse inimigo do leste. E isso é extremamente prejudicial para a sociedade. Com certeza, sim. Desculpe, não houve uma pergunta, mas talvez você tenha alguma opinião? Yes, I mean, this is... Sim, quero dizer, isso também está acontecendo, em certa medida, na comunicação científica. Agora, após o tratamento bastante injusto e discriminatório dado aos cientistas russos, eles também estão extremamente frustrados com o que aconteceu, porque também não acreditavam que isso pudesse acontecer. Tenho quase certeza de que todos eles acreditavam que uma decisão dessas por parte do Conselho do CERN e do próprio CERN jamais aconteceria. Eles podiam até pensar, isso pode ser uma declaração, mas nunca seremos expulsos e tratados como persona non grata. E então isso aconteceu. Quero dizer, é inacreditável. Eu estava trabalhando com pessoas em uma publicação, em um experimento, e de repente essas pessoas não podem mais participar da discussão, porque não têm mais acesso aos dados. They have no longer access to the data. I mean, this is also from Quero dizer, isso também é, do ponto de vista científico ou intelectual, um desastre. Quero dizer, isso significa que a propriedade intelectual está sendo questionada. Quero dizer, todas as contribuições que essas pessoas fizeram para o empreendimento comum são certamente, nós não nos importamos. Quero dizer, isso não está apenas prejudicando nossa reputação, mas também cria uma enorme frustração do outro lado, onde várias pessoas já disseram que, mesmo que o CERN mudasse agora, não querem voltar. Sim, o dano está feito. Isso vai levar muito tempo para ser superado. Quero dizer, é fácil cortar os laços, mas construir confiança e cooperação leva muito tempo. E, por exemplo, estudantes de verão ou jovens não podem mais participar do programa de estudantes de verão no CERN ou no DESI.
Essas são pessoas que estão prestes a concluir seus estudos universitários, na faixa dos 20 anos. Que mensagem isso passa para esses jovens? De que eles não são bem-vindos, de que não podem participar de um programa de intercâmbio que é tão útil e tão bom para a cooperação científica. E são essas pessoas que poderiam, potencialmente, ser líderes científicos em 20 ou 30 anos. Tenho certeza de que eles vão se lembrar de como foram tratados. Então é realmente um desastre completo, e acho extremamente importante manter os laços científicos e, mesmo em uma escala muito pequena, preservar a cooperação e a comunicação, para que tudo isso não seja simplesmente perdido, mas tenha um futuro. No, you're absolutely right. I mean, on the one hand, Não, você está absolutamente certo. Quero dizer, por um lado estamos vendo isso como um fenômeno social. Por outro lado, é algo induzido por pressão estatal ou pressão social percebida. Isso também não é necessário, aliás. Preciso destacar que, embora o Japão geralmente seja considerado parte do Ocidente, o Japão não faz isso. Meu instituto contratou um pesquisador russo no ano passado. Tenho uma colega russa que esteve aqui há 2 anos, em 2023, por um semestre. O Japão não faz isso. Isso é uma coisa europeia, anglo-americana, América europeia. America-European thing. Sim, é exatamente isso. Quero dizer, é absolutamente verdade, e é bom que você destaque isso, porque também houve cooperação com o KEC no Japão, o colisor de elétron-positron, onde pessoas do DESI e de outros países participam, e eles deixaram claro que não impõem nenhuma sanção no experimento. Então existe um caminho, e há possibilidades de dizer, não, nós não seguimos isso. E isso é extremamente positivo e uma ferramenta extremamente boa para manter os laços abertos. Keep ties open. A questão para nós é, o que podemos fazer como cientistas no campo? E você já tem uma iniciativa agora, o Ciência pela Paz. É um fórum, uma página inicial. Eu, claro, vou colocar o link para isso. Estou trabalhando junto com outros, entre eles Jeffrey Sachs, para também criar algo assim, um fórum para intelectuais e acadêmicos trocarem ideias e, com sorte, também abrir isso em uma escala mais ampla. Mas precisamos de atividades de base para reconectar o que foi separado, e separado por mecanismos sociais, na verdade. Não apenas por governos, mas por uma mania europeia que se opõe a toda e qualquer forma de cooperação e laços, certo? Laços entre pessoas. Certo. People-to-people ties. Right. I mean, there are also positive counterexamples. For example, Também existem contra-exemplos positivos. Por exemplo, acabamos de iniciar, ou estamos prestes a iniciar, um workshop sobre física de partículas, um workshop puramente de física, que, em sua definição, estabelece que não haverá restrições e será totalmente online, para que pessoas de países que normalmente não conseguem participar de workshops possam participar e contribuir. E, surpreendentemente, para mim, foi um pouco surpreendente que esse workshop tenha recebido uma reação bastante positiva. As pessoas disseram, isso é bom, é exatamente o que precisamos. Reações positivas de europeus alemães? Europeus, sim, e também de outros países, que eles têm a possibilidade de participar. E esse workshop não está ligado a nenhuma das instituições de pesquisa. Nós o tornamos completamente independente, como uma iniciativa de cientistas que, claro, estão ligados a instituições de pesquisa, mas não é hospedado por nenhuma delas. research institutions, but it is not hosted, it is not financially supported by any research. Não é financiado por nenhuma instituição de pesquisa, então eles não podem impor nenhuma restrição. E eu acho que isso foi muito essencial para nós. E agora, até recebemos propostas muito boas para publicar os anais desses workshops. Acho que isso é pelo menos uma atividade de cientistas agindo contra a política de suas instituições de pesquisa, para dizer não, queremos fazer ciência juntos e ainda queremos nos comunicar sem restrições e sem tratar algumas pessoas de forma diferente das outras. Então, isso, na minha opinião, é um exemplo bastante positivo de que é possível fazer algo. E acredito que está se tornando cada vez mais importante que iniciativas dos próprios cientistas, ou das próprias pessoas, comecem independentemente de restrições governamentais ou políticas,
que as pessoas simplesmente digam por si mesmas: não, não vamos seguir isso de fora de frente. No, we don't follow that. We want something different. Sim, e nós também precisamos construir essas plataformas. Esse workshop que você está mencionando, onde vai acontecer? É presencial ou online? Não, é totalmente online. É totalmente online. A questão para nós é, devemos tentar construir plataformas online que sejam resilientes contra esse tipo de coisa, não apenas contra políticas individuais, mas contra o próprio conflito, de modo que seja um sistema descentralizado e que possa sempre ser acessado por pessoas que ainda queiram participar. Eu acho que isso seria necessário, não seria? Then this would be excellent, yes. Then this is one of the Isso seria excelente, sim. Esse é um dos problemas no momento. Isso ainda não existe dessa forma, e há muitas questões técnicas que precisam ser resolvidas. Mas algo assim seria excelente. then this would be excellent. To have something like that. Algo como um sistema descentralizado de compartilhamento de arquivos, mas funcionando como uma rede social para as pessoas continuarem acessando. Porque o problema é que, mesmo atualmente, a tecnologia disponível está sempre vinculada a determinados lugares. E se alguém desligar o interruptor, tudo desaparece. Yes. This is when there is also another Sim, thing what sim, sim. just begin to Há também outra questão que acabamos de começar a discutir no Fórum Ciência para a Paz. No momento, estávamos basicamente apenas rejeitando mudanças nas políticas e dizendo que a forma como as coisas eram tratadas anteriormente era muito melhor do que o que está sendo feito agora. Essa é, claro, uma boa postura para o momento, mas não é tão bom ter apenas uma declaração do tipo: somos contra essa decisão política. O que estamos discutindo agora é criar um fórum, organizar uma conferência ou um workshop onde reunimos pessoas de praticamente todos os países, não no nível político, mas talvez no nível científico, para elaborar uma agenda positiva. Qual é o nosso objetivo para o futuro? Como todos queremos viver juntos no futuro? E como podemos alcançar isso? Primeiro, independentemente de como isso pode ser alcançado politicamente, mas apenas para termos uma missão clara. Era um essencial. have a clear mission. How can it be done? Uma imagem do futuro, uma imagem positiva no futuro pacífico que vai muito além de apenas reclamar. Isso está absolutamente correto. Yes. And I mean also Sim, sim. E quero dizer, também precisa ficar claro que não deve ser algo vindo da Europa, dos países ocidentais, ou apenas dos países industrializados, dizendo, deve ser feito assim, e os outros têm que seguir. Isso precisa ser discutido em pé de igualdade, com aceitação e respeito por todos os grupos, por todas as pessoas. Só assim podemos desenvolver uma visão que seja aplicável ao mundo todo, não apenas a uma parte do mundo, ou só ao mundo industrializado. Claro, isso é uma tarefa enorme, mas acho importante ter um objetivo claro e bem definido. Aí sim, podemos discutir como isso pode ser alcançado e quais passos são necessários para chegar lá. the necessary steps to achieve that. Você está completamente certo sobre isso. E também acho que agora é o momento certo para agir, porque estamos, há 3 anos, meio que em estado de choque, tentando entender o que está acontecendo conosco socialmente por causa dessas forças de guerra. São forças de guerra. Isso é o prelúdio de uma guerra total, uma guerra ainda maior. Quero dizer, já há uma guerra acontecendo. Mas assim como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, isso pode crescer. Essas coisas podem crescer. E se não tomarmos cuidado, vamos ter uma Terceira Guerra Mundial. O que estamos vendo agora é o prelúdio disso. Agora seria o momento de realmente tentar agir contra isso, com visões positivas de colaboração. Cientistas poderiam ser uma força neutra muito importante, e acadêmicos uma força muito importante para criar essas plataformas e nos unir novamente. Exactly. Yes, I think Exatamente. Sim, eu acho que os cientistas ou cientistas naturais devem ter um papel importante, mas todos os outros ramos da ciência também devem participar.
Não são apenas as ciências naturais que são importantes, mas também as ciências sociais e econômicas, que também devem contribuir. A ideia é realmente reunir pessoas de todas as áreas, com todas as suas diferentes experiências, para desenvolver um tipo de conceito para o futuro. To work out a kind of concept for the future. Yeah, something, I mean, the good thing about science. Sim, e algo, quero dizer, o bom dos cientistas e acadêmicos em geral, é que eles costumam ser motivados não pelo dinheiro, mas pelo desejo de saber, de descobrir as coisas. Então, se criarmos um fórum ou conexões que permitam uma colaboração estruturada para desvendar questões, isso geraria uma motivação intrínseca muito forte para usar essas plataformas justamente para avançar com a pesquisa, certo? No momento não existe nada assim, certo? Não temos esse tipo de plataforma social. We don't have that kind of social platform. Not that I know of. Não que eu saiba, eu simplesmente não sei. Claro, isso deve ser investigado, mas eu não sei. Should look, but I don't know. No, and you know, I have this Não, very não. strong feeling that E sabe, eu tenho uma sensação muito forte de que talvez os colegas russos possam nos ajudar com isso. Porque devo dizer, como cientista, um cientista social no meu caso, algumas das contribuições mais importantes para o conhecimento global vêm da esfera russa ou da ex-União Soviética, por meio de coisas como o Sci-Hub e o Library Genesis. Todas essas chamadas páginas piratas tornam o conhecimento científico acessível novamente, porque o capitalismo no Ocidente o trancou atrás de paywalls. É muito importante que existam esses sites piratas, que na verdade começaram todos no Cazaquistão e na Rússia. Essa é uma forma muito importante de distribuir conhecimento. Não sei você, mas eu uso o Sci-Hub e o Library Genesis quase diariamente. Eles são muito importantes. on almost daily basis, they are very important. Okay. Certo, ainda não usei, mas tudo bem. É uma boa sugestão, sim. Anyhow, De qualquer forma, é uma discussão diferente também. Mas sim, precisamos descobrir como isolar a academia e o intercâmbio entre acadêmicos e cientistas das paixões da política e das paixões da sociedade no momento. Isso é algo que não temos. Até o CERN agora é uma vítima típica disso, quero dizer, como instituição, certo? Sim, definitivamente. Sim. Yes, definitely, yes. So it's, yeah. Sim, acho que devemos realmente tentar fazer isso acontecer e tentar elaborar uma visão para o futuro que seja claramente contra qualquer tipo de muro, na minha opinião, e que também precise respeitar claramente as leis internacionais e fortalecer, ainda que haja coisas que não possam ser feitas de forma melhor, também fortalecer algo como as Nações Unidas e essas organizações das Nações Unidas. Isso, acredito, é pelo menos um fórum onde ainda existe alguma troca e onde as coisas podem acontecer. Acho que devemos realmente aproveitar todas essas estruturas e construir algo para o futuro. Structures and build something for the future. Yeah, and something distributed, something where actually all Sim, e algo distribuído. Algo em que, na verdade, todos os membros de todos os estados tenham uma participação igual. Então não vai ser tão fácil desmontar isso agora. Da mesma forma que a ciência ocidental basicamente está desmontando o sistema que temos, porque é construído em torno das mesmas estruturas de poder. Professor Jung, isso é muito interessante e fico muito feliz que você esteja fazendo esse trabalho. Também vou convidá-lo para as nossas próximas reuniões privadas, que teremos em nosso grupo de cientistas sociais que estão trabalhando em questões semelhantes. As pessoas que quiserem participar da sua iniciativa, Ciência pela Paz, devem acessar a página inicial que vou indicar. Existe algum outro lugar onde você gostaria que as pessoas encontrassem mais recursos? Quero dizer, na página da web, tudo o que temos está disponível. Há um endereço de contato, então as pessoas podem me contatar diretamente ou simplesmente se inscrever na lista de e-mails. Todas as informações estão na página da web. Portanto, este é o local central para obter informações sobre o Ciência para a Paz. Okay.
Certo. Vou colocar tudo isso na descrição deste vídeo. Também vamos traduzir este vídeo para outros 10 idiomas, incluindo alemão, francês, chinês e russo. Espero que você também possa distribuí-lo para esses públicos, para que ele possa circular por lá, porque o que precisamos fazer é reconectar o que foi separado por forças muito infelizes. Professor Jung, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Professor Jung, Okay. thank you very much for your time today. Thank you very much. Muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de falar no Neutrality Studies. Muito obrigado. Foi um prazer. Thank you very much. It was a pleasure. You're very welcome. De nada. Até a próxima. Thanks.